Saudação de Antônio Otaviano, ex-presidente da FNE. Inicialmente, eu queria me associar ao nosso presidente Murilo e, fazendo isso, cumprimentar toda a mesa, todos os participantes da mesa. Esta mesa seleta e representativa, que projeta a sua sabedoria, a sua competência, a sua capacidade por sobre o nosso trabalho e por sobre todos nós. Gostaria também de cumprimentar a todos que estão aqui, todos que vieram a este evento. Começaria dizendo, e pretendo de fato ser muito breve, começaria lembrando dois fatos que dizem bem do caminho que nós escolhemos seguir e que se mostraram bastante exitosos. O Sindicato dos Engenheiros completa neste ano 82 anos de existência. A nossa Federação Nacional dos Engenheiros completa neste ano 52 anos de existência. Estas duas instituições, e todas que estão aqui, são sinônimos concretos e claros dos desígnios da humanidade. A humanidade, a história da humanidade é a história do progresso. A humanidade não se coloca problema que ela não consiga resolver, senão mesmo ela sempre progride, sempre caminha para frente. Há momentos de dificuldades, há momentos de oscilações, mas a história geral da humanidade é a história do progresso. Razão pela qual estamos progredindo, desde que o homem é o homem. Mas a história da humanidade é uma história de progresso, desde que haja a intervenção das pessoas, na forma da sua reunião, na forma da sua convergência, na forma da sua intervenção nessa história. Talvez soe como uma pretensão, talvez soe como uma ousadia, mas, presidente Murilo, eu ousaria dizer que o leme da história está em movimento. Esta reunião de hoje, este privilégio que todos nós temos de estarmos aqui hoje, movimenta o leme da história. E quero citar apenas alguns e poucos fatos que mostram isso. Há cerca de 44 anos, no ano de 1972, e vou entrelaçar um pouco esses poucos fatos, a menção a esses poucos fatos, com a história dos engenheiros, com a história dos estudantes, com a história da organização das pessoas em torno de objetivos e de metas claras, que impulsionam o caminhar destas mesmas pessoas. Há 44 anos, em 1972, reanima-se a UNE, através dos seminários de engenharia que aconteceram em todas as regiões do país, e particularmente na região sul, em Porto Alegre. Há 44 anos inicia-se a nova caminhada, a retomada da caminhada da União Nacional dos Estudantes, impulsionadas pela energia, pela vibração dos estudantes brasileiros e particularmente dos estudantes de engenharia. Há 40 anos morre Juscelino Kubitschek, em 22 de agosto de 1976. Fazendo uma analogia e um paralelo com Roberto Simonsen, Juscelino Kubitschek encarnava o desenvolvimento brasileiro, encarnava o plano de metas, os 50 anos em 5 anos. Há 40 anos, faleceu
este brilhante brasileiro, médico, presidente da República, de 56 a 61. Há um pouco menos de anos, há 32 anos, há o movimento das diretas já. E este movimento ganha um emblema e um simbolismo muito grande quando as organizações da sociedade brasileira, as organizações civis, se reúnem no topo da Folha de São Paulo e fazem aquela foto histórica que simbolizava a vontade do país em recuperar o direito de escolher os seus governantes. Naquela ocasião, não foi possível, porque não passou no Congresso naquela votação histórica. Mas as eleições diretas vieram. Vieram porque este movimento impulsionou a criação da Assembleia Nacional Constituinte, que ganha vida através de uma Constituição em outubro de 1988. Aquela foto, em 24 de abril, emblemática, forte, de 1984, já tem 32 anos de idade. Bom, o quarto e último fato que eu gostaria de citar é a nossa Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Nacional Constituinte teve em todos nós que estamos aqui representados, teve em todos nós uma atitude que se refletiu em dois importantes artigos da Constituição brasileira, o artigo 217 e 218, que fala exatamente da ciência e tecnologia. Ora, são dois artigos em meio a centenas de artigos. Mas esses dois artigos só foram inscritos na Constituição porque houve um movimento organizado, atuante, forte, das associações, das entidades, do sistema profissional, do sistema sindical de representação dos engenheiros, simbolizado na Iniciativa Popular de Ciência e Tecnologia, que percorreu o país, que eletrizou o país e que levou para dentro da Assembleia Nacional Constituinte uma reivindicação empalmada por todos nós. 2,5 milhões de assinaturas que foram levados dentro do Congresso Nacional, chamado da Cobra da Ciência e Tecnologia, porque à frente dela tinham entidades muito representativas, como a OAB, como o senador, hoje Cristóvão Buarque, à época reitor da Universidade de Brasília. Teve na nossa Federação Nacional dos Engenheiros, dos seus sindicatos, do seu conselho profissional, o epicentro desse movimento. O país pulsou um tema que até então era reservado às elites. É a reivindicação pelo desenvolvimento científico e tecnológico. Esse fato tem 30 anos. Foi em 1986, Iniciativa Popular de Ciência e Tecnologia, que se refletiu e garantiu os dois artigos que mencionei, 217 e 218. Pois bem, com isso, e pegando esses poucos fatos, e certamente cada um aqui tem uma história rica para contar, mostra que exatamente quando há uma determinação, quando há uma vontade política, quando há convergência das pessoas e quando há a nossa união, as coisas acontecem. De modo que, alegre, emocionado, eu participo deste ato, porque tenho certeza que quando o leme da história se movimenta, e hoje nós estamos movimentando o leme da história, as mudanças vão acontecer.
E elas acontecem tendo como condição sine qua non a nossa reunião, a nossa vontade política, a nossa tenacidade na forma de propostas, na forma de um projeto que sejam aceitos por todo. E isso que nós vimos aqui hoje. Temos propostas, temos um projeto, temos a aceitação de todos e a presença desta representação maiúscula e densa que está aqui hoje mostra exatamente isso. Meus amigos, eu quero me associar às últimas palavras também do nosso presidente Murilo. Vamos continuar fazendo, porque nós vamos novamente construir uma bela página na história desse país. Parabéns a todos.